Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é a de um especialista do mundo corporativo com a vasta experiência de décadas, exatamente 40 anos, se ocupando de planejamento estratégico de empresa, de sucessão familiar, com a formação em PhD em Business nos Estados Unidos, por Universidade Americana, com atuação nos Estados Unidos, aqui no Brasil, recorrentemente, e agora expandindo seu campo de atuação para a Europa. Eu me refiro a Cláudio Tosta, com quem nós vamos conversar agora. Cláudio, a gente teve uma conversa preliminar com você, nos falando mais ou menos da sua experiência no mundo corporativo, né? E é uma questão interessante. Primeira coisa que a gente tem interesse e curiosidade de saber, Cláudio, que você lidando com tantos interlocutores diferentes do mundo corporativo, a gente consegue identificar características comportamentais diferentes, por exemplo, do empreendedor americano, norte-americano e do brasileiro? Bom, antes de tudo, quero te agradecer. Obrigado aí pela oportunidade de bater um papo com você. Fico muito feliz, né? Te acompanho há bastante tempo. É uma honra estar aqui com você. Para mim é um privilégio estar com você, sinceramente. Muito obrigado a você, a Rede TV, agradecer a Deus, agradecer a Humberto e toda a equipe que está nos acompanhando aqui. Sim, existe uma questão cultural. A diferença é cultural. Vou te dar um exemplo. Se você vira para um empresário brasileiro e fala assim, você já fez o seu testamento? É uma coisa simples, ok? Boa parte deles vai virar e vai falar assim, você quer que eu morra, né? Você está desejando que eu morra. Está agorando, né? Está me agorando. Se você fala isso para um empresário americano, ele funda a empresa no dia seguinte ele já começa a pensar na perpetuidade, na sucessão. Então é uma questão cultural. Tem um estudo da Organização Mundial do Comércio que mostra que, na média, para mudar uma cultura leva 200 anos. Exemplo, usar o cinto de segurança sem medo da multa. Na média, 200 anos. Tem local que é mais, tem local que é menos. Parar de roubar, não parar em faixa dupla. Coisas desse tipo, na média, leva 200 anos. Tem coisa que é menos. O cigarro, para a turma mais nova, foi menos de 200 anos. Eu me lembro que eu estava no Hospital do Câncer na época ainda, e houve uma campanha muito forte. Então, os jovens passaram a fumar menos. Mas talvez, se a campanha acabar, ou se ela acabasse, não tivesse chegado onde chegou. Ou se tirar a multa do cinto de segurança, as pessoas voltem a usar o carro, a dirigir sem o cinto. Então é uma questão cultural. Então existe sim uma diferença muito grande de cultura. E é a formação, não é da noite para o dia, né? Isso é desde a época da colonização, depois a guerra de sucessão e assim por diante, que levaram a cultura americana, como levaram a nossa também. Não tem nada melhor nem pior, apenas diferente. Mas realmente existe uma diferença muito grande. Mas quando você, por exemplo, você está trabalhando com um perfil brasileiro e com um perfil americano, você certamente está considerando as culturas e está considerando assim, como é que você faz um processo de persuasão ou de assimilação daqueles ensinamentos que você está transmitindo? Eu acho que é interessante isso que você perguntou, porque é mais ou menos como você entrar numa loja para comprar um terno e ter todos os ternos prontos, você escolhe um e coloca. Ou você ir no alfaiate. O alfaiate ele vai fazer de acordo com o seu lado, com o seu peso. Todos nós temos um lado diferente do outro. A mão é um pouco maior que a outra, um braço é maior que o outro. Quando você entra numa loja que tem tudo pronto, você vai colocar aquilo e vai tocar a sua vida. Quando você vai fazer um planejamento de acordo com cada pessoa, é um alfaiate. Então, para aquela pessoa de um jeito, para aquela família de um outro, para aquela empresa de um outro. E uma coisa importante também, a política de Estado e a política de governo. Uma política de Estado você faz e ela vai sendo tocada. A política de governo, quando muda a cabeça, muda tudo aquilo que foi feito, às vezes joga aquilo tudo fora e começa de novo. Então, a diferença básica é essa, que você vai ter que adaptar os conceitos, as ferramentas, o planejamento, àquela necessidade específica daquele grupo, daquela pessoa, daquele detentor, daquele fundador, ou daquele detentor sócio majoritário, se for uma empresa privada. No serviço público, se ele tiver uma consciência no serviço público de política de Estado, ele vai entender que ele está ali de passagem e tem que deixar um legado para ter continuidade. E também tem que pegar um legado de quem saiu antes dele. É uma questão cultural, mas a gente tem uma diferença muito grande de compreensão disso.
Te dar um dado. Só 3% das empresas familiares brasileiras chega na 4ª geração. 3%. 97% vai quebrar, falir, vai para a justiça, sabe? Então, isso é uma questão cultural muito forte. Se a gente conseguir amadurecer, né, no conceito de AVC, que nós conversamos agora há pouco, mas não AVC do acidente vascular cerebral, de auto-vergonha na cara. Se nós tivermos vergonha na cara e entendermos que somos parte de um processo que deva ter continuidade, a coisa fica mais fácil. Então é uma questão de tempo também, de maturidade da governança, maturidade da população. Apesar de termos 500 anos no Brasil, em alguns aspectos nós estamos engatinhando ainda. Sem dúvida. Então é uma questão de tempo. O senso de urgência é diferente para os dois perfis de empreendedores? Sim. Pelo seguinte, o brasileiro trabalha muito em quantidade de horas. Em outros locais trabalha-se até menos, mas a produtividade é maior. Porque o senso de urgência, de emergência, o que tem que ser feito agora, o que pode esperar, é trabalhado num local como achômetro e o outro através de ferramenta. Você tem ferramentas várias no mercado que te ajudam a dizer o que pode esperar, o que não pode esperar, o que é mais urgente, o que é emergente. Emergente é o que tem que ser feito na hora. Urgente é o que pode esperar um pouquinho. Depois disso, você tem que ter um grau de colocação, de prioridade. E a gente, às vezes, não consegue fazer isso no Brasil por conta da cultura. Então, você tem uma quantidade de horas muito grande trabalhada, mas com a produtividade baixa, porque não consegue priorizar. Começa a fazer uma coisa, emenda na outra, a reunião que era para começar às 8, começa às 8h20, as pessoas que chegam atrasadas atrapalham a reunião, trazem pontos de pauta que não era para ser discutido, discute o cafezinho, e isso tudo vai para o custo do Brasil, né? Então é uma questão de tempo mesmo. A gente precisa amadurecer bastante. Avançamos muito, mas precisamos avançar mais. Há algo de evangelização aí, né? Fazer a pessoa se aculturar com isso, se acostumar com isso, né? Empresas que trabalham mais ligadas a modelos de fora, eu acho que elas incorporam isso melhor, né? Porque, digamos assim, eu entendo, por exemplo, nós tivemos uma experiência aqui das grandes plantas industriais, sempre serão controversas, porque há quem acha que a economia capixaba devia estar desatrelada do padrão commodity, né? Mas a verdade é que elas importaram modelos de gestão extremamente avançados para a época. E esses modelos transbordam dos seus muros e sim, são apropriados depois pela coletividade empresarial. De certa maneira, representa um avanço, né, na incorporação de práticas gerenciais mais modernas, mais novas, né, mais atuais, né? E que atuem no mundo inteiro. Enquanto a gente ficava... Os class, os padrões mundiais. Isso. Enquanto a gente ficava focado só no nosso comércio interno, era mais fácil. Quando você começa a botar o pé no exterior, tem regras do exterior que não aceitam as nossas regras aqui. Vou te dar um exemplo. Compliance. Ok? Então, compliance, ele é muito importante. Lá fora, ele é determinante se eu vou comprar o teu produto, serviço, ou se eu vou fazer parceria contigo. Lá ele não é conveniente não, né? Ele é essencial. Ele é essencial, ele é básico, ele é fundamental. E aí algumas organizações, não só do Brasil, de outros países também, que vão ter contato com essas empresas lá fora e que não têm compliance, tiveram que fazer o compliance. Eu costumo dizer que é por amor, por dor ou por inteligência. A opção é de cada um. Só que quando você faz uma coisa só de fachada, ele não se sustenta. Você escreve aquilo tudo, está tudo muito bonito, mas ele não se sustenta. Tem uma ferramenta, você que gosta muito das coisas orientais, chamada 5S. Né? Que você desde os anos 50. Pronto. Né? Então, você tem papel a mais. O 5S, em outros locais, funciona depois da visita. O nosso, via de regra, funciona durante a visita. Virou as costas, já bota 2 canetas a mais, já pega... Então, é uma questão cultural. Por isso que a gente ainda tem que amadurecer muito em governança, em gestão e no conceito de perpetuidade de política de Estado. Nada a ver com o governo, de ter continuidade. Nem tudo que o teu antecessor fez, ou o meu antecessor fez, é ruim. A gente não precisa jogar fora ou mudar o nome ou pintar de outra cor. Porque você pega, por exemplo, o Enola Gay, o avião sobrevoa o Japão, solta a bomba em cima de Hiroshima e Nagasaki. A partir daquele momento, houve a rendição, né, no porta-aviões americano. Na semana seguinte, o Japão já estava trabalhando a sua reconstrução com política de Estado. E quem chega dá continuidade. É lógico que você faz pequenos ajustes, mas não muda tudo que foi feito, senão é retrabalho. Essa é uma consciência que a gente precisa ter.
que nós estamos de passagem, seja no serviço público, no privado, numa ONG, no OCIP, no terceiro setor, no voluntariado. Estamos de passagem, mas que a gente não pode, só porque está no poder, mudar tudo. Senão não termina jamais. Com certeza. Resta saber qual a carência que nós teremos para conseguir absorver essas novas atitudes, novas posturas. Eu me lembro aqui no Brasil, pelo menos do que eu acompanhei os albores, a alvorada do planejamento estratégico, nos anos 90, mais ou menos, final dos anos 80, anos 90, né? Aí virou uma febre, inclusive aquela estrutura esquemáticazinha de missão, visão, valores, negócio, o plano, o SWOT, análise SWOT, né? Plano de ação. Aí virou, e foi igual um site no começo da internet, todo mundo tinha. Mas nada era implementado, era como se estivesse cumprindo um protocolo. Isso. Né? Você acha que hoje a ESG vai correr o mesmo risco das empresas se observarem nesse aspecto cosmético ou vai ser integrada como valor corporativo mesmo? Na linha do por amor, por dor ou por inteligência, o ESG ele é um grande avanço. Você tinha ali o voluntariado, a filantropia, né, a doação, depois a ação social, depois o balanço socioambiental. Qual a diferença para o ESG? O ESG é o envolvimento da governança na ação. É diferente de eu patrocinar apenas. Então tá bom, custa R$1.000 a ação, vou te dar R$1.000, você vai lá e faz, bota meu nome lá. Isso é uma coisa. O ESG não. É o envolvimento da governança. Então eu não posso até patrocinar, mas eu estou envolvido nela. Porque a liderança atual é liderança pelo exemplo. E não a liderança do manda quem pode, obedece quem tem juízo. O ESG ele vem com muita força. E quando a gente olha para as gerações, um builder de 70 e pouco, um baby boomer, eu 60, um X 50, eles até podem tentar mascarar isso. Só que essas gerações vão aposentar, morrer ou infartar. Sendo que morrer anula as questões anteriores. Né? E vem a turma nova. Vem um X, vem um Y, vem um Z e o nativo digital. Esse já vem no DNA. A questão social, o voluntariado, o ESG. Você pega as gerações mais tradicionais, elas pegaram o rio, transformaram no riacho, o riacho num valão, o valão secou, elas aterraram. As novas gerações não vêm nessa linha, porque o princípio não é dinheiro, poder e bem material. Por isso que CrossFit cresceu, por isso que defesa da natureza cresceu. Essas gerações chegarão no poder em algum momento, elas já vêm com a ESG no DNA. Então, se hoje eu quero... Isso é auspicioso, né? Auspicioso. Não tem como fugir disso, porque nós vamos sair do mercado em algum momento. Ou pela fisiologia, ou pela morte, ou pela aposentadoria. Pela dinâmica natural da vida. Da vida. E essa turma nova, as novas gerações, principalmente o final da Y, da Z em diante, eles vêm com outros princípios e valores. E é importante que a gente entenda que essas pessoas... Tem uma frase que eu uso, que é assim... Quando a pessoa está no poder, que ela é muito durona, sabe, Humberto? Que a pessoa bate, isso aqui eu não quero, não vou fazer. Esquece que é transitório. Eu escrevo num papel e entrego para ele, escrito assim, quem vai trocar as suas fraldas? Né? Você sabe da minha história, eu fui cirurgião, 2 anos e meio, 3 anos e meio no câncer, no Hospital do Câncer, hoje não opero mais. Quantas daquelas pessoas que eu acompanhei, hoje eu acompanho como amizade, não tecnicamente. Cirurgião com titulação de doutor, né? De doutorado. Eu tenho mestrado e doutorado. Mas foram 3.000 pacientes gratuitamente que eu operei. Mas quando você chega para uma pessoa no final da vida, ela não fala em poder, dinheiro e bem material. Ela quer pedir perdão a alguém, ela quer voltar no tempo, ela quer pegar o filho na escola, sabe? Esse tipo de coisa, ele faz a reflexão. Então, o ESG ele vem nessa linha, dessas novas gerações, que não tem como princípios e valores poder, dinheiro e bem material, é qualidade de vida. O indicador que era QV, qualidade de vida, virou QVT, qualidade de vida no trabalho, uns 30 anos. Hoje é QVST, qualidade de vida e satisfação no trabalho. Se eu não estiver satisfeito, novas gerações, você não precisa mandar embora, ela mesma já sai. Por isso que turnover virou normal. A presença hoje é do consultor Cláudio Tosta. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com a presença
do consultor e especialista PhD em Business, Cláudio Tosta. Cláudio, quero dar uma rebobinada ainda para o planejamento estratégico, porque depois eu quero entrar na questão da sucessão. A oportunidade de ter uma consultoria aí, quer dizer, nada para o meu telespectador diretamente interessado que substitua uma consulta particular, mas pelo menos alguns princípios elementares do assunto a gente já antecipa por aqui. Tem aquele velho conceito de que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. No planejamento estratégico, o que normalmente tende a comprometer o concorrer para que ele não aconteça segundo os seus objetivos? Interessante, porque o planejamento tem a ver com cultura. Então, se a alta gestão ela patrocina isso, eu não estou falando patrocinar de dinheiro, estou falando patrocinar de dar apoio, tem muita chance dele acontecer. Se a alta gestão não patrocina, faz apenas por fazer, bota dentro da gaveta, não vai acontecer. Por mais que o restante todo do organograma queira que aconteça. Então, uma chave disso tudo é que a decisão top-down, de cima para baixo, de implantar, ela ocorra. Porque se ela disser que vai acontecer, no organograma, independente se é em cima ou embaixo, as pessoas ligadas àquele poder decisório, elas vão implantar. E aí começa a criar a cultura. O problema é quando quem está no alto poder, na alta gestão, faz o planejamento e ele mesmo já começa a boicotar, deixar de lado, isso aqui não é tão importante. Negligenciar, bota na gaveta, ou aquele indicador que era importante, não mexe nele não, porque ele pode ser prejudicial para mim, então vamos criar um outro indicador. E aí começa o boicote. Então, fundamentalmente, as equipes estão preparadas para isso, mas a alta gestão ela precisa realmente patrocinar e fazer com que, além de ser feito, ele tenha a implantação, acompanhamento, regulação, controle, auditoria, avaliação, KPIs, indicadores. E o planejamento entregue hoje, é lógico que daqui a um segundo tem coisa para mudar nele. Mas essas mudanças não são tão importantes que mudem todo um planejamento. Então é importante que realmente haja um patrocínio de quem está na alta gestão para que ele seja implantado, acompanhado, até que se crie uma cultura de planejamento. Um planejamento é um processo que gera um produto que é um plano. Um plano de ação. O plano que tem que ter essa flexibilidade de absorver. E ter essa flexibilidade ou resiliência de absorver os ajustes que forem identificados no curso da implantação. Né? Que muda o meio também, né? Sim. Agora, uma questão também que eu percebi assim lá atrás, na gênese dessa nova cultura, é o seguinte, veio junto com eles alguns modismos que eu não sei se sobreviveram. Um deles era o achatamento do organograma. Isso ficou? Isso permaneceu? Não, hoje o organograma é interessante. Não teve um achatamento? Sim. Ficar menos verticalizado. Hoje os organogramas são feitos de acordo com o negócio. É muito interessante isso. Inclusive dentro de uma empresa, às vezes o organograma num setor é de um jeito e no outro de outro. Como regra básica, você pega um organograma como se fosse uma folha em branco. É um protocolo que a gente trabalha. Qual o melhor organograma para aquele projeto específico? Tira todo mundo que está lá, ideologicamente. Desenha o chá, qual é o conhecimento, habilidade e atitude necessária para aquela função. Depois que você está nessa terceira etapa, você traz todo mundo de volta, tudo de forma ideológica. Tem gente que já não vai caber mais. Tem gente que vai precisar de treinamento. Tem gente que já está quase pronto. A partir daí você toma uma decisão, com duas premissas básicas. O organograma tem que atender ao canvas invertido e à visão. E a segunda coisa, o foco tem que ser no processo ou no cliente. Seja um cliente privado, terceiro setor, uma igreja, seja o que for, ok? Essas duas decisões tomadas, você pode modificar o seu organograma, mas ele não é mais engessado. Cada setor pode fazer o seu organograma desde que ele dê resultado. O foco tem que estar no resultado, obedecendo sempre os princípios e valores. Você mencionou de passagem, eu quero resgatar um outro aspecto, a questão do cliente interno, a questão do colaborador e da percepção real do colaborador enquanto capital humano. Isso também foi algo que mudou, né? Muito. Uma coisa assim, sabe, Eustáquio, interessante. O DP virou um ato. Ele é apenas um ato. Você tem setores que têm vários nomes diferentes, gestão de talentos, gestão estratégica com pessoas, gestão de pessoas, cada local.
E tem organogramas que a empresa está tão avançada, e a gente acompanha alguns desses, que esse setor que cuida de pessoas está do lado do dono, está do lado do sócio majoritário, está do lado do conselho de administração, eu faço parte de alguns conselhos de administração, não como linha de mando, mas como linha de assessoria. O carro deu problema no motor, você leva no mecânico. Na época do imposto de renda, você vai atrás de um contador, tem que fazer um depoimento na justiça, vai acompanhar de um advogado. Por que na hora de mexer com pessoas é qualquer pessoa? As pessoas que lidam com gestão com pessoas estão altamente especializadas nisso também, tanto quanto o cirurgião cardíaco. Então, se qualquer pessoa pode mexer com gestão com pessoas, então qualquer pessoa também pode fazer uma cirurgia no coração. Não é assim. Quando a organização tem essa consciência, ela traz a gestão com pessoas para o planejamento, para a estratégia e para a regulação. Porque boa parte do planejamento vai ser implantado por um ser humano. Em alguns locais, não. Tem aplicativo, tem inteligência artificial, como outra conversa de todo tamanho que a gente tem acompanhado. Mas as pessoas têm que ser gerenciadas, motivadas, trabalhadas, acompanhadas por alguém que entenda de pessoas. E aí entra a conversa das gerações. São 6 gerações ao mesmo tempo. Que a gente costuma... Convivendo, coexistindo. Como conviver com 6 gerações ao mesmo tempo, obter resultados sem infartar. Builder 70 e pouco, Baby Boomer, XYZ, nativo digital. Os códigos de comunicação com cada um. Diferentes. Cada uma pensa de um jeito, cada um se comunica de um jeito. Mindset. E cada uma tem problemas diferentes. Quando você pega, vou dar um exemplo aqui, pega um Builder 70 e pouco, um Baby Boomer 60 ou um X 50, via de regra, e fala para ele sobre depressão. Ele vai dizer, depressão, eu sei como curar a depressão. Pega essa pessoa, dá uma enxada para ela começar a capinar 4 horas da manhã, às 9h30 da manhã, acabou a depressão dela. Isso é uma maneira de pensar. YZ nativo digital, que são as pessoas que mais sofrem, principalmente o Z. Né? A depressão é uma doença crônica sem cura. Ela é igual cardiopatia, é igual diabetes. Você não cura a cardiopatia, você melhora. Você não vai deixar de ser diabético, você vai controlar o diabetes. A depressão é uma doença. Então, você vê a diferença para um, é porque não tem mais o que fazer, se estivesse capinando já teria resolvido. E o outro é uma doença. Por isso que o que deveria ser convívio de gerações virou conflito de gerações. Quem está aqui não tem paciência de entender isso, quem está aqui não aceita esse tipo de coisa, com aquela diferença que a gente falou no bloco anterior. Só que essa turma aqui vai morrer, aposentar, ter câncer de próstata e alguém vai ter que trocar a fralda dele. E vai ser essa turma nova. Então, é muito mais inteligente conviver, porque você pode ouvir para compreender ou ouvir para responder. Ouvir para compreender quando você entende a linha de raciocínio, mesmo que você não concorde. E ouvir para responder quando você não ouve, está com a resposta pronta. A turma nova, a turma mais velha, quando saía de casa, ia para a casa do tio, que era 2 ruas atrás. Hoje a turma vai para o Canadá, vai para os Estados Unidos, vai para não sei para onde, não volta. Então, a coisa mudou muito. Só que quem está no poder hoje não entendeu isso ainda. Deveria entender, porque está no poder de passagem. Assim como a turma nova também, um dia vai estar lá, com 60, com 70, e os netos e os filhos vão pensar a mesma coisa, se eles não tiverem flexibilidade de pensamento. Então, essa é uma questão muito importante, a gente entender esse momento que o mundo vive, principalmente pós-pandemia. Eu acho que essa relação com o fator humano na empresa... Houve um momento nos Estados Unidos que se estava se propondo no mundo corporativo que às vezes preservar o colaborador é mais importante que preservar o cliente. Sim. De maneira um pouco radical. Sim. Né? Bom, e aí nós chegamos na questão do planejamento de sucessão familiar. Tá. Aí você tem também toda uma gama de cultura, aí você tem todo como é que se fala, um ecossistema específico, próprio, para lidar com isso, para lidar com a dimensão de alguns protagonistas que têm papéis diferenciados. O herdeiro, o filho, o sucessor, às vezes nem todos se encaixam nos mesmos papéis. Não. Como é que é isso? Bom, a cultura, né? A cultura é uma coisa importante. O fundador, o sócio majoritário, ele já deveria pensar na sucessão no dia seguinte que ele fundou aquela organização, porque ele não vai estar ali o tempo inteiro. Isso é uma questão que impacta diretamente na perpetuidade. Nós deveríamos ter empresas, no caso do Brasil, que durassem várias gerações e não duram porque não existe a preocupação da perpetuidade. Quando você monta uma empresa, um negócio, um voluntariado, uma igreja, com exceção da igreja católica, que você não consegue transferir, mas no protestantismo, pentecostal, não pentecostal, você consegue transferir,
você tem que pensar na sucessão, porque os fatores estão aí, violência, acidente, doenças. Tivemos agora a Covid, que eliminou um monte de gente. Se você não pensa nisso desde o começo, no dia que você precisar fazer, seja por amor, por dor ou por inteligência, talvez aquela perpetuidade não continue. Não porque a pessoa não vai ficar dona daquele negócio, é porque não houve a transmissão dos princípios e valores. Princípios e valores é aquilo que é básico, fundamental, que você não abre mão. Política e preconceito é outra coisa. Princípios e valores são leis pétreas, né? Que não mudam. Se mudar é porque não é mais você, ou porque não é mais aquela empresa. Numa empresa familiar, você tem, dependendo da cultura do país, famílias mais organizadas. Tem culturas de países que você tem o fundador, tem a esposa, já está no segundo casamento, no terceiro casamento, tem filho fora do casamento, tem amante, tem dinheiro que pegou com a agiota. Tem uma série de fatores que precisam ser discutidos, e aí nem sempre o fundador ou a fundadora ou o sócio majoritário abre isso para a família, porque não adianta ele tapar o sol com a peneira. Quando ele for a óbito, aquela família vai ter problema. Às vezes até óbito entre a própria família. Então é uma questão, sim, muito de cultura, uma questão de governança corporativa e de entender que às vezes tudo que a pessoa construiu durante uma vida inteira, se não houve um preparo técnico e emocional, pode acabar da noite para o dia. Então, a perpetuidade não é do negócio, é de princípios e valores. Nós trabalhamos com crianças a partir de 8, 9 anos de idade, participando de conselho de administração Mirim, é um protocolo que a gente trabalha, e começa a ter contato. Agora, se ele vai ser só filho, herdeiro, sucessor, o processo vai dizer. Mas e a filtragem, a peneira aí são os princípios e valores, então. Quem melhor se ajusta, se adapta e adere, está mais qualificado. Está mais qualificado. E aí tem que ter maturidade dos fundadores para entender que ele tem 6 filhos, mas só 2 têm perfil para sucessão. Os outros têm perfil para ser herdeiro e às vezes nem para ser herdeiro. É apenas filho, ele não quer nem ser herdeiro, não quer saber, nem a preparação, que a gente faz formação de sucessor, preparação de herdeiro. Tem filhos que nem a preparação do sucessor e nem formação de herdeiro querem fazer. Vamos dizer, papai morrer, mamãe morrer, eu vejo o que eu vou fazer. Cláudio, nosso tempo está esgotado, mas eu queria que você discorresse rapidinho sobre suas metodologias, uma que é voltada para o mundo corporativo e outra para o plano pessoal. E como é que é a sua disponibilidade, como é que você atende, como é que você está operando? Em 89 eu escrevi 2 métodos. Um chamado método A+, no Brasil, lá fora o I+, que é um método de planejamento e estratégia de negócio. Público, privado, ONG, OCIP, OS. É uma imersão de 9 horas, em que tem diagnóstico, cenário, tendência, canvas invertido, como conviver com as 6 gerações diferentes, as principais ferramentas de planejamento, opções de estratégia, plano de ação, regulação, controle, avaliação, auditoria. Isso leva 8, 9 horas, a pessoa pega aquilo e vai tocar a vida dela. O outro é o PEP, também escrito em 89, que é o Planejamento Estratégico Pessoal, que eu chamo do AVC, que é auto-vergonha na cara. E aí é uma questão pessoal, que a pessoa tem que ter coragem. Está comprometido consigo mesmo. Consigo mesmo, inclusive de mexer na pedrinha, dentro daquela ideia que a gente conversou, tem que mexer na pedrinha e não na ondinha. Se ela tiver esse comprometimento, se ela tiver AVC, auto-vergonha na cara, e quiser fazer, ela vai fazer um planejamento pessoal de vida que vai mudar a vida dela. Fora isso, não adianta, porque ela vai mexer em algumas coisas, não vai mexer em todas, vai guardar tudo na gaveta e não vai implantar aquilo. Então são 2 coisas bem separadas. Uma é só para a empresa e outra só para a vida pessoal. Quero agradecer muito sua presença, sua disponibilidade, Cláudio. De fato, esse TEDzinho aqui que você fez para nós. Em outras circunstâncias, gostaria de tê-lo aqui também, porque nós temos uma expressiva audiência no meio empresarial, audiência de nicho, de pessoas que estão sempre procurando se atualizar com o conhecimento dinâmico da vida corporativa. Muito grato. Eu que te agradeço, mais uma vez obrigado a você, a Rede TV, toda a sua equipe. Uma honra estar aqui com você, já te acompanho há bastante tempo, sou seu fã, né? E para mim é uma honra poder discutir, conversar. Estamos aqui à disposição. Estando aqui no Brasil, estamos aqui à disposição, dando fora também o WhatsApp funciona. Nós usamos muito o WhatsApp, lá fora não usa quase nada, mas aqui o nosso funciona em qualquer lugar. Muito obrigado aí pela oportunidade, conte comigo. Valeu, Cláudio. Grato. Cláudio Tosta, PhD em Business, e deu essa pequena aulinha para nós aqui, e por isso nós somos tão gratos a ele. Ele foi a nossa presença. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar.
e Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.